Capítulo 2. A Ilha Azul. Contei-vos um pouco sobre a viagem e a chegada. E agora gostaria de falar das minhas primeiras impressões e de algumas experiências. Devo começar por dizer que não sei quanto tempo após o naufrágio essas experiências ocorreram. Pareceu-me algo contínuo, sem interrupções, mas não estou certo de que tenha sido mesmo assim. Encontrei-me na companhia de dois velhos amigos. Um deles, o meu pai. Ele veio ter comigo, para me ajudar e, de modo geral, apresentar o lugar onde estávamos. Era como chegar a um país estrangeiro e ter um camarada a servir de guia. Aquela foi a principal sensação. O cenário do qual tínhamos vindo tão recentemente já havia ficado bem para trás. Depois de aceitar a transição da morte, todo o horror da nossa última experiência havia desaparecido. Poderia ter ocorrido há 50 anos, em vez de apenas na noite passada. Assim, a nossa felicidade na nova terra não foi prejudicada pela saudade dos entes queridos que ficaram no nosso antigo planeta. Não direi que ninguém estava a sofrer. Muitos estavam, mas isso acontecia porque não compreendiam a proximidade dos dois mundos. Não sabiam o que era possível. Mas para aqueles que entendiam as possibilidades, havia de certa forma um sentimento de vamos aproveitar um pouco desta nova terra antes de enviarmos as nossas notícias para casa. Portanto, houve pouca tristeza na nossa chegada. Ao escrever sobre as minhas primeiras experiências, darei alguns detalhes. Felizmente, o meu antigo senso de humor ainda está presente. E sei que o que vou dizer agora pode provocar risadas em quem leva este tema de maneira superficial, mas não me importo. Fico feliz que eles encontrem algo para sorrir. Dessa forma, chamará a sua atenção. E assim, quando chegar a hora da transição, reconhecer-se-ão entre as condições sobre as quais vou escrever. Portanto, para esse tipo de cético, eu apenas digo: está tudo bem, amigo. E sem ofensa. O meu pai e eu, juntamente com o meu amigo, partimos de imediato. Algo curioso me chamou a atenção. Eu estava vestido exatamente da mesma forma. E parecia um pouco estranho para mim imaginar que havia trazido as minhas roupas comigo. Esse é o primeiro ponto, senhor cético. O meu pai também estava vestido da forma que me lembrava dele. Tudo e todos pareciam normais, exatamente como na Terra. Logo saímos para ter uma refeição juntos. E naturalmente seguiu-se uma longa conversa sobre os nossos amigos em comum de ambos os lados. Eu consegui dar-lhes notícias. E eles forneceram-me informações sobre os nossos amigos e as condições que regem este novo país. Outra observação que me impressionou foi a cor predominante do ambiente. Seria difícil definir a impressão de cor na Inglaterra, mas suponho que poderia ser descrita como um tom cinza esverdeado. Aqui, contudo, não havia dúvida de que a cor dominante era claramente o azul, uma tonalidade clara de azul forte. Não quero dizer que as pessoas, árvores, casas, etc., eram todas azuis, mas a impressão geral era a de uma terra azul. Comentei isso com o meu pai, que aliás estava consideravelmente mais ativo e jovem do que quando faleceu. Parecíamos mais irmãos. Falei dessa impressão de azul e ele explicou que era assim num certo sentido. Havia uma grande predominância de raios azuis na luz, e por isso este era um lugar maravilhoso para a recuperação mental. Agora, alguns dirão, que tolice. Ora, vocês na Terra têm locais que são considerados ideais para determinados problemas de saúde, não é? Então, apliquem o bom senso e vejam que o passo seguinte à morte é bastante curto. Não se passa da mediocridade humana para a perfeição divina. Não é assim. Trata-se de progresso e evolução contínuos. Assim como as pessoas, os mundos também evoluem. O mundo espiritual é um complemento do seu mundo atual. Éramos uma população pitoresca naquele país. Havia pessoas de todas as condições, de todas as cores, raças e tamanhos. Todos conviviam livremente, mas havia uma atenção intensa à própria pessoa, beirando a autoabsorção, algo que seria considerado ruim na Terra, mas necessário por aqui, tanto para o bem geral quanto individual. Não haveria progresso ou recuperação nesta Terra sem isto. Como resultado desse egocentrismo, havia uma paz geral entre esse grupo de pessoas, e essa paz não teria sido alcançada sem esse egocentrismo. Ninguém ligava aos outros, cada indivíduo estava centrado em si mesmo, e quase não tinha consciência dos demais. Não havia muitas pessoas conhecidas. A maioria dos que vieram receber-me havia desaparecido, e quase já não via ninguém familiar, exceto os meus dois companheiros. Não me lamentei por isso. Pelo contrário, deu-me a oportunidade de apreciar todo o novo cenário diante de mim. Havia um mar onde estávamos, e eu e meus companheiros fizemos uma longa caminhada juntos ao longo da costa.
Não se parecia com as vossas estâncias à beira-mar, com promenade e banda a tocar. Era um local tranquilo e encantador. Havia alguns edifícios imponentes à nossa direita, enquanto à nossa esquerda se encontrava o mar. Todo o ambiente era de luz e claridade. E mais uma vez se destacava a atmosfera azul. Não sei até onde fomos, mas conversamos de modo incessante sobre nossas novas condições, sobre os meus familiares e a possibilidade de lhes dar notícias sobre o meu estado atual. Certamente percorremos um longo caminho. Se conseguir imaginar como pareceria o seu mundo se fosse comprimido num lugar, digamos, do tamanho da Inglaterra, com um pouco de todos os povos, de todos os climas, de todas as paisagens e de todos os animais, talvez possa formar uma ideia do lugar onde eu estava. Tudo isso pode soar surreal, ou como um sonho, mas acredite, era como estar num país estrangeiro e nada mais, exceto pelo fato de ser extremamente interessante. Quero dar-lhe uma ideia desta nova terra, sem aprofundar demais os pormenores. Finalmente, chegamos a um enorme edifício, circular e com uma grande cúpula. A sua aparência geral era a de uma cúpula sobre pilares. Quero dizer, uma grande cúpula sustentada por vastas colunas, circular e muito grande. Mais uma vez deparei-me com um maravilhoso azul em seu interior. Não era uma construção fabulosa, era apenas um belo edifício, como os que existem na Terra. Não imagine algo saído de um conto de fadas, pois não era. O azul mais uma vez predominava e fez-me sentir energizado. Eu queria começar a escrever imediatamente. Naquele momento, gostaria de ter sido um poeta, mas como não era, só queria expressar-me com caneta e tinta. Ficamos lá por algum tempo e comemos e bebemos coisas que me pareciam muito semelhantes ao que eu conhecia, diferindo apenas pela ausência de alimentos de origem animal. Tudo o resto também parecia muito normal, e não se notava a ausência de algumas coisas que estariam presentes na Terra. O curioso era que os alimentos não me pareciam uma necessidade real. Estavam disponíveis e todos nós nos servíamos deles levemente, mas fazíamos isso mais por hábito do que por necessidade. Eu tinha a impressão de absorver muito mais força e energia diretamente da atmosfera. Essa impressão vinha da cor e do ar. Foi enquanto permanecíamos nesse lugar que o meu pai explicou a função e o trabalho realizados em cada um dos edifícios que eu havia observado durante a nossa caminhada juntos.